Por vezes, a Bíblia parece ser um livro um tanto que mentiroso ou então exagerado demais, porque tem alguns versículos que nós olhamos e eles parecem nos prometer algumas realidades, algumas coisas que nem sempre acontecem, ou melhor, quase nunca acontecem, e nós ficamos de cabelo em pé, porque se a Bíblia é a palavra de Deus, obrigatoriamente tudo que está descrito lá tem que se cumprir, tem que acontecer, porque a Bíblia vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então, se a Bíblia é a palavra de Deus, se tem uma promessa escrita nesse livro que é a palavra de Deus, ela precisa se cumprir. Esse é um canal de teologia que não tem o intuito de te transformar em um acadêmico, tem o intuito apenas de expor a minha opinião. Então, se você não é inscrito no canal, considere essa possibilidade e nos dê essa moral. Você já se deparou com algum texto bíblico que você olha e parece não fazer sentido porque você está vivendo uma realidade completamente diferente dessa? Eu li alguns textos, alguns versículos que não entravam na minha mente e procurei estudá-los a fim de entender do que se trata, o que a Bíblia está querendo dizer, quando diz o que diz, por que eu não estou vivendo, qual que é a melhor forma de interpretar esses versículos. E eu selecionei aqui 10 versículos que na primeira leitura que fiz eu achei um tanto problemático. Mas não que não haja outros mais. Talvez, se der tempo, se vocês gostarem, né, de um vídeo com um conteúdo desse, eu posso voltar aqui e trazer mais um tanto de versículos que vai fazer sentido para vocês depois que vocês assistirem esses vídeos. Quero aproveitar para lembrá-los também de que a escolha desse vídeo, desse tema, dessa abordagem, não foi uma escolha aleatória, mas isso tem tudo a ver com o nosso último vídeo de 2024, que vai sair no dia 31 de dezembro, falando sobre leitura bíblica anual. E você, crente, você consegue fazer a sua leitura anual, ano após ano? Conseguir ler a Bíblia toda ali no período de um ano sem falhar? O que é que eu penso sobre isso? Fique atento que dia 31 nós abordaremos tudo isso. Isso está completamente ligado com o tema que vamos trazer hoje, que são os versículos problemáticos. Devemos cada dia mais estudar a palavra de Deus que está expressa em sua sagrada escritura. Mas, sem mais delongas, vamos aos textos mais problemáticos que eu achei e fique até o final que o último vai te surpreender. Mas o primeiro deles está em Provérbios 22, versículo 6, que é o texto talvez mais conhecido de toda a Bíblia, junto com João 3,16, é claro, que vai dizer assim: ensina a criança no caminho que se deve andar, que quando ela envelhecer, ela jamais se desviará dele. E cara, isso parece ser uma grande ilusão, ou talvez o autor desse texto, que muito provavelmente foi Salomão, ele tenha se descolado um tanto da realidade, porque eu conheço muitas mães que são piedosas, servas do Senhor, que instruem seus filhos ali na infância, no caminho do Senhor, e quando eles crescem, eles se desviam, às vezes viram até bandidos, viram os piores seres humanos que existem na face da terra. Então, cara, a Bíblia mentiu ou a Bíblia falhou? Como é que um cristão pode encontrar respaldo num texto desse? Como que um cristão pode ir para um texto desse e dizer assim: a Bíblia não errou? Qual que é a melhor interpretação? Na verdade, queridos, o livro de Provérbios, ele não é um livro de promessas, ele não é uma caixinha de promessas, ele não é um biscoito chinês que você quebra, abre e tem lá o seu papelzinho de promessa do dia. Não. O livro de Provérbios, ele é um livro de sabedoria. Todo livro, ele te instrui a andar nos melhores caminhos. O que isso quer dizer? Significa dizer que se você seguir aquelas orientações, a chance da sua vida dar certo é muito maior do que você não segui-las. Ou seja, quando Provérbios aqui ele vai dizer: ensina a criança no caminho em que se deve andar, para que quando ela envelhecer ela não se desvie dele, não é uma garantia taxativa de que se o seu filho for educado nos caminhos do Senhor, ele será cristão para o resto da vida. Senão, o mérito não seria de Cristo, seria seu como educador, de ter educado ele nos caminhos do Senhor. Mas o que o Provérbios está dizendo é que se você fizer isso, é muito mais provável que ele permaneça nos caminhos do Senhor, porque ele terá tido já um contato com a palavra de Deus.
Isso daí muitos psicólogos também afirmam que uma criança, quando ela cresce já com aquele ensinamento robusto desde a infância, é muito difícil que em algum momento ela se aparte dele, até mesmo se tiver algum amigo, a pessoa mais íntima, gente na escola que venha questionar e tal, por ela ter sido formada com essa solidez de ensinamento dos próprios pais, ela dificilmente seguirá por um outro caminho. Então é isso que o texto de Provérbios está querendo dizer. Se você educar o seu filho nos caminhos do Senhor, dificilmente ele se desviará. Mas um outro texto que me causou muita dúvida foi 1 Coríntios 7, versículo 12, que vai dizer o seguinte: aos outros eu mesmo digo isto, e não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. O que me pegou nesse texto foi o início. Paulo vai dizer, agora digo eu, não o Senhor. Quando eu li a primeira vez, me soou estranho, porque é como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, o que Jesus falou tem importância, beleza, fiquem com o que Jesus falou. Esse conselho que eu estou dando agora não foi Jesus que deu não, fui eu, então está vindo de mim. Logo, isso implicaria em um problema gravíssimo, porque a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus. Então, se Paulo em algum momento diz assim, digo eu agora, certo? Quem está dizendo sou eu e não Jesus. Logo, a Bíblia não seria a palavra de Deus em sua integralidade, mas só as partes e os assuntos que Jesus se debruçou sobre eles. Então, fiquei com a pulga atrás da orelha, com o cérebro fritando, mas chegamos à devida interpretação. Como que um cristão interpreta um texto difícil como esse? Na verdade, Paulo não está negando a inspiração divina dos textos que ele escreveu, sobretudo nesse texto. Mas o que ele está querendo dizer é que, a partir desse momento, ele se debruçaria sobre um tema que não foi abordado diretamente pelo próprio Cristo. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, Jesus não falou diretamente sobre isso, mas eu vou falar agora, inspirado pelo Espírito Santo. Então vocês tenham atenção naquilo que será dito, porque direi a partir de agora, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então essa é a melhor interpretação para esse texto. Mas em terceiro lugar tem um versículo muito conhecido da gente que está lá em Atos 16, versículo 31. Esse versículo ele é tão conhecido que ele é usado em várias igrejas para várias campanhas e ele diz o seguinte, complete comigo se você souber, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Cara, que versículo lindo, que versículo maravilhoso. Quando nós ouvimos um versículo como esse, nós ficamos maravilhados e só podemos dar glórias a Deus pela sua maravilhosa palavra. Só que parece haver um probleminha aqui da Bíblia, né? Talvez a Bíblia ela tenha realmente falhado nesse versículo, porque não é bem assim, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Muita gente se converte e a esposa não se converte. Muita gente se converte e os filhos não se convertem, os filhos se perdem ao longo do caminho. Então, cara, parece não fazer muito sentido, não é verdade? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas, peraí. A salvação, afinal de contas, não é individual? Cada um zele pela sua? Não é bem isso que a gente acredita? Mas o texto, na verdade, ele não quer dizer isso. Quando o texto vai falar, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, talvez a melhor forma de entender isso seria dizer assim, quem crê no Senhor Jesus será salvo. Seja você, seja a sua casa, seja o seu vizinho, seja o pessoal do seu trabalho, porque o foco aqui é crer no Senhor Jesus. Então não é que a conversão ela vem por osmose, eu me converti e automaticamente os meus filhos, os meus descendentes também se converterão. Filho de crente não é crentinho não, igual peixe, né? Cada um tem que aceitar Cristo em seu coração e reconhecê-lo como o seu Senhor e o seu Salvador. Então o que o texto está querendo dizer aqui em Atos é o seguinte, se você crê no Senhor Jesus e se a sua parentela também crê, Cristo é capaz de salvá-los. Cristo não é poderoso para salvar simplesmente você que está se convertendo aqui agora, mas também os seus parentes. Como? Se crer no Senhor Jesus. Então é isso que esse texto está querendo dizer. Espero que tenha esclarecido para você aí na sua mente, espero que tenha ficado claro, porque fica ainda muito mais maravilhoso quando nós descobrimos o real sentido, porque pelo menos por esse texto aqui, nós entendemos que Deus se preocupa com todos nas suas particularidades. Imagina que Deus te salvou porque o seu tataravô foi cristão.
Então você foi salvo não porque Cristo olhou diretamente para você e morreu por você, mas porque você é consequência da salvação de algum antecedente seu. Então, fica mais bonito quando nós entendemos que Cristo, mais bonito e real, quando nós entendemos que Cristo olhou para a terra, viu cada um de nós de forma individual e decidiu morrer por nós. Mas em quarto lugar, cara, eu sempre digo assim, esse versículo tal é o mais conhecido da Bíblia e tal, 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 tal. Mas esse daqui vocês vão ter certeza que é um dos mais conhecidos de toda a Bíblia. Porque não é só crente que conhece ele, mas incrédulos, ateus, candomblecistas, espíritas, católicos romanos. Todo mundo conhece esse texto que está em Salmos 23, versículo 1, que vai dizer o seguinte: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Glórias a Deus! Mas peraí. Parece não fazer muito sentido, né? Afinal de contas, se o Senhor é meu pastor, eu deveria ter tudo, não é? Porque nada me faltará. Mas parece que ontem eu procurei um café no armário e não achei. Eu procurei um cuscuz para comer cuscuz com ovo, porque aqui no Nordeste é assim, cuscuz com ovo todo dia e não enjoa. Mas eu procurei um ovo e não tinha na geladeira. Então, como assim? Esse texto está errado. O Senhor é meu pastor e nada me faltará? Tá me faltando um monte de coisa, só não me falta faturas. Né? O restante tá faltando coisa aqui só, inclusive cabelo, inclusive barba falhada. Tá me faltando é tudo. Então, como o Senhor pode ser meu pastor? A Bíblia só pode ter falhado. Na verdade, não. É que a melhor interpretação para esse versículo seria que ele fosse lido da seguinte forma: O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Inclusive, algumas traduções bíblicas da Bíblia já vêm com essa nova roupagem. Significa dizer que se temos a confiança de que Deus ele é o nosso pastor, nós estamos contentados com aquilo que temos. Nós não sentiremos falta de nada. Pode faltar o café, pode faltar o cuscuz, mas nós estamos contentes e satisfeitos porque sabemos que temos algo muito mais precioso, que é o Senhor como o nosso pastor, como o Senhor das nossas vidas. Isso não nos fará falta a ponto de nós nos sentirmos abandonados, a ponto de nós sentirmos que não somos amados, porque Romanos capítulo 5, versículo 8 diz que Deus ele vai provar do seu amor pelo fato de ter enviado Cristo Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o Senhor sim, ele é o nosso pastor e estamos contentados. Um outro texto é um texto que ele é muito polêmico. Nós estamos partindo para o nosso quinto tópico. Cara, é um dos textos mais polêmicos e que é briga, viu? E que é briga, que você não pode falar de ninguém, senão você é confrontado com esse texto. Não julgueis para que não sejais julgados. Mateus capítulo 7, versículo 1. Cara, mas o que a gente vê de cristão falando da vida do outro. E o pastor? E o pastor que está lá pregando e vai dizer, não adultere, não faça isso, não faça fornicação, não minta, não roube, não sinta inveja. Cara, como é que a gente lida com esse texto? Não julgueis para que não sejais julgados. Aqui, a Bíblia não está proibindo de nós fazermos julgamentos. Afinal, o cristão foi feito para julgar. A Bíblia não é que nos orienta a julgar, ela nos ordena a julgar. A Bíblia vai dizer que se um anjo descer do céu e trouxer um outro evangelho que não seja o evangelho de Jesus Cristo, ele seja considerado anátema. Anátema. Então, como é que você considera alguém anátema, alguém maldito? Se você julgar as palavras que ele proferir. Se ele proferir algo que vai de contra as escrituras, ele tem que ser automaticamente rechaçado. Para você fazer isso, você precisa julgar se aquelas palavras estão de acordo com as escrituras ou não. Mas e como nós trabalhamos esse texto aqui? Não julgueis para que não sejais julgados. É só nós pensarmos em entender o seu versículo à luz de todo o seu contexto. O que Mateus escreve aqui, nas palavras de Cristo, Cristo falando, é que nós não devemos fazer um julgamento hipócrita. Julgar o irmão, sendo que nós fazemos a mesma coisa. Em certo momento ele vai dizer assim, antes de você tirar o cisco que está no olho do seu irmão, primeiro tire a trave, o pedaço de madeira que está no seu.
tire, para que você consiga enxergar as coisas e fazer as coisas sem hipocrisia. O que Jesus está condenando aqui é o julgamento hipócrita, mas nós como cristãos temos que julgar sim uma pregação, se uma pregação foi bíblica, se uma pregação foi cristocêntrica, se um louvor no culto não é antropocêntrico, não é um louvor que exalta o homem, mas um louvor que exalta a Deus, se a liturgia do culto está de acordo com a palavra de Deus. Tudo isso nós temos que julgar. Nós fomos criados à imagem de Deus para fazer julgamentos. Galera, esse vídeo tinha um propósito inicial de ficar com 10 versículos problemáticos, mas vamos parar por aqui, nesses 5, porque o vídeo já está ficando um pouco longo, um pouco extenso, e eu pretendo voltar depois trazendo os outros 5 versículos problemáticos que nós resolvemos aqui para você. Esse não é um canal de Enem não, mas nós aqui damos respostas difíceis para vocês. Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.